Então, o nosso tema é a verdadeira riqueza e o nosso textuário está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos do 13 até o 21. Diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Amém. O homem, ele sempre busca segurança nas riquezas materiais. Mais uma vez eu cito a internet porque é um veículo que todos nós, de uma forma ou de outra, nos conectamos, acessamos. E é muito comum na internet nós vermos vários anúncios de pessoas ensinando como ficar rico, falando quais são os hábitos do pobre, mas os hábitos de quem quer ser rico são esses e esses e esses. Então, de uma maneira geral, o ser humano ele coloca o seu foco, a sua atenção, o seu coração nas riquezas materiais, como se isso fosse o suficiente para tudo na vida. Ao passo que nós sabemos que não é assim que as coisas acontecem. É curioso, né? Alguns hábitos humanos, por exemplo, quando se fala em casamento, todo mundo só pensa na festa. Os noivos, os convidados, as famílias dos noivos. Então a festa é o auge, é o grande dia. Mas as pessoas se esquecem que no dia seguinte o casamento ele começa para valer. E aquela festa nada mais é do que aquele momento solene, aquele momento de confraternização dos noivos, familiares, convidados. Mas depois aquilo tudo passa. E com o passar dos anos, se trata de um casal de jovens, as rugas vão começar a surgir, a chegar, vêm os filhos, vêm os problemas financeiros, até porque alguns noivos já casam super endividados. E, enfim,
que a gente percebe é o imediatismo. Eu lembro que desde criança, o auge da loteria esportiva, tinha uma zebrinha que aparecia no programa de televisão e dava os resultados. E era o sonho de muita gente, eu lembro muitos amigos do meu pai ganhar na loteria. Hoje em dia é a Mega Sena da virada e vários outros jogos em que a pessoa pode tentar aquilo que se chama na sociedade de sorte grande. Reparem que nesse texto a gente percebe aparentemente uma atitude prudente desse fazendeiro. Ele tinha uma herdade, ou seja, ele tinha uma fazenda, e a sua fazenda produziu muito. E ele olhou para aquela grande produção e falou assim para si mesmo: eu vou construir celeiros maiores, onde eu possa colocar os frutos da minha colheita, onde eu possa colocar os meus bens. E depois eu vou falar com a minha alma. Alma, você pode comer, você pode beber, você pode folgar. Ou seja, como se ele estivesse dizendo para si próprio: você pode ficar tranquilo. Vez por outra nós vemos na sociedade alguém com bastante dinheiro, uma celebridade, seja do mundo artístico, seja de qualquer outro ramo profissional, e algumas vezes essas pessoas são acometidas de enfermidades. E mesmo com todo aquele dinheiro, aquela enfermidade, ela não é curada. E aquela pessoa vem a óbito, vem a falecer. Outras vezes, essas pessoas também com muito dinheiro têm problemas familiares sérios. Problemas de relacionamento do marido com a esposa, dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, dos filhos entre si. Problemas de vícios de bebida, do álcool, vícios de drogas. E aquele dinheiro todo não consegue acabar com esse estado de coisas. Pelo contrário, muitas vezes até agrava. Porque uma pessoa com muito dinheiro tem fácil acesso ao mundo das drogas, por exemplo. E ainda que, vamos imaginar um lar que não haja problema nenhum, que tenha muito dinheiro e que aqueles pais depois se tornem avós, depois se tornem bisavós, e aqueles filhos cresçam e sejam bem-sucedidos materialmente. Acontece que vai chegar um dia, aqui nessa terra, em que todos nós partiremos, todos nós morreremos. E como será depois? Aparentemente, parece que nós estamos aqui sempre pregando a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Só que eu estou me atendo exclusivamente a textos bíblicos. E particularmente nos ensinamentos de Jesus. Vocês já pararam para pensar quantas vezes Jesus ele fala sobre o reino de Deus e fala por parábola? Ele fala da pérola, ele fala do joio e do trigo, enfim, são várias e várias e várias parábolas. Ora, se Jesus, sendo Deus, como nós já vemos aqui, a Trindade divina, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo,
Se Jesus, sendo Deus, sendo Ele o Cordeiro Santo, que foi levado à cruz do Calvário, e lá Ele foi pregado naquela cruz, o sangue dele foi derramado na cruz, não só pelos cravos das suas mãos e pés, mas pela lança que o traspassou. Aquele sangue derramado, como é que vocês acham, como é que vocês imaginam que Jesus, ele olha para nós? Ele olha, por exemplo, para um rico fazendeiro como esse, que ele está dizendo para a alma dele. Ele diz assim: alma, o fazendeiro falando para si próprio, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Então Jesus está olhando para esse homem. É um homem rico, é um homem de muitas posses. E logo a seguir vem a pergunta: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Porque a pessoa junta muitas riquezas, mas no dia da morte dessa pessoa, tudo que ela preparou, ela vai desfrutar? Não vai. A riqueza não cabe dentro do caixão. Ainda que, segundo historiadores, pesquisadores, os faraós, eles faziam aqueles túmulos enormes, colocavam as suas riquezas, as suas fortunas. Mas o reino de Deus, biblicamente falando, não tem nada a ver com aquela ideologia dos faraós. O reino de Deus, ele não é deste mundo. O reino de Deus, ele não é desvendado por filósofos, por sociólogos, por tantos e tantos especialistas nas diversas ciências, ciências exatas, ciências humanas, ciências sociais. Nenhum deles pode alcançar o verdadeiro significado do reino de Deus. Somente Jesus. Até porque Ele é o Cordeiro Santo Imaculado, que morreu sim na cruz do Calvário, só que ao terceiro dia Ele ressuscitou e é vivo. E Ele está intercedendo por nós perante o Pai. E essa intercessão, além da intercessão de oração, há a intercessão de alertas. E a Bíblia, ela nos dá um sem número de alertas. Olha, cuidado. E alguém pode perguntar assim: poxa, mas eu acho que Jesus é um pouco repetitivo, né? Já falou uma, duas vezes, tá bom. Não está não. Não está não. Sabe por quê? Na oração chamada de oração do Pai Nosso, Jesus, ele diz: e não nos deixeis cair em tentação. Não os deixeis. Nos deixeis a quem? A nós, seres humanos. A nós, a igreja do Senhor. A nós, aqueles que tememos o nome de Jesus e vivemos para Ele. E Jesus diz: e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-os do mal. Ou seja, Jesus não disse: e não deixeis cair em tentação. Ele não disse: e livrai-os das tentações. Não. Ele disse: livrai-os do mal. Não os deixeis cair em tentações. E esse mesmo Jesus diz: no mundo tereis aflições. As tentações, gente, é uma forma de aflição. Por quê? Porque a nossa alma fica gemendo. Você está sendo tentado. E você olha e vê em volta. E aquela tentação está direitinho do jeito daquilo que você precisa. Às vezes é
um ato de corrupção. E a corrupção pode ser de dinheiro, de bens materiais, mas pode ser uma corrupção voltada para o sexo, voltada para trair o seu marido, trair a sua esposa. E eu sempre digo, quem trai o marido e quem trai a esposa, trai também os filhos, tá? Pai ou mãe que trai um ao outro, trai também aos filhos. Porque os filhos, eles esperam dos pais uma conduta diversa da traição, que não seja traição. Então, nós estamos aqui nesse mundo, um mundo corruptível, um mundo corrupto, um mundo corruptor. As tentações, elas vêm de todos os lados, de todas as partes, em todas as horas, mesmo quando nós estamos sozinhos. Então, o Senhor Jesus, Ele olha para nós e se preocupa. Nós falamos aqui, na última pregação, sobre a grande festa, a festa das bodas do Filho do Rei. E ali, naquelas bodas, havia um homem que não estava trajado com veste nupcial. Ou seja, ele estava com uma vestimenta inadequada. E nós explicamos naquela ocasião que o casamento que a Bíblia estava se referindo era o arrebatamento da igreja, ou seja, o encontro de Jesus Cristo com a sua noiva, que é a igreja que somos nós. A igreja não são templos de alvenaria, de cimento, tijolo, de pedra. A igreja são as pessoas. E ali, naquelas bodas, havia um homem que estava com a veste inadequada. E nós explicamos que a veste nupcial é a veste da incorruptibilidade, a veste sem pecado, a veste da santidade de Deus. É essa veste que nós temos que trajar. E hoje vem Jesus e nos fala exatamente sobre as riquezas materiais. Nos fala exatamente que um homem bastante rico, confiante nas suas riquezas, ele, naquele momento, ele estava querendo tranquilizar a sua alma. Mas só existe uma forma de nós tranquilizarmos a nossa alma. É quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Quando o nosso nome é escrito no livro da vida. O livro que só Deus, Ele detém. Não está ao alcance de homem. Então, é aí que Jesus chega para nós e diz: a minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Porque no mundo as pessoas estão correndo atrás de riquezas materiais o tempo todo. E por que a paz de Jesus é diferente da paz do mundo? Porque a partir do momento que o homem, que a mulher, tem o seu nome escrito no livro da vida, ele fica tranquilo. Porque é o maior bem, é a maior herança que alguém pode ter aqui nessa terra. É ter o seu nome escrito no livro da vida. Então, por isso, gente, é muito importante que nós atentemos, sim, para o reino de Deus. E atentemos a todo instante. Eu vejo ministros do Evangelho andando com seguranças em volta. Provavelmente, esses homens são tão poderosos que nem os anjos do Senhor são suficientes para lhes dar a segurança que eles precisam. Amém? Só que a Bíblia diz que o guarda de Israel não dormita nem dorme. Ao momento que o segurança ser humano, o mais treinado que ele seja, ele vai ficar desatento. Alguma coisa vai passar desapercebida dele.
Só que o guarda de Israel está sempre atento. Sempre atento. Porque as coisas materiais, elas não nos dão a segurança completa, a segurança plena. Nós falamos aqui na Escola Bíblica Dominical, no último domingo, sobre opressões malignas, sobre possessões malignas e sobre as armas que Deus nos dá contra essa guerra espiritual. E aí eu pergunto, será que algum cientista social, cientista político, cientista, enfim, dos mais diversos que andam por aí, será que algum deles tem uma fórmula da química, da física quântica, que está arrebatando tanta gente, arrebanhando tanta gente? Será que algum desses homens, eles têm uma fórmula de como deter o ataque de Satanás, o ataque de uma legião de demônios? Será que tem? Ou será que alguns deles, inclusive, fazem até parceria com o reino das trevas? Para terem as suas carreiras impulsionadas? Para terem fama, poder, dinheiro? Pois é. Esses homens, os maiores estrategistas generais do mundo todo, de todos os exércitos, de todos os países, nenhum deles sabe como deter um ataque de uma legião de demônios. Não sabe. Curioso, né? E às vezes a gente vê essas figuras aí oprimidas, outras vezes possessas de demônio. Vocês já viram um filme de terror? Ah, ali é arte pura, arte. É arte que sai de uma mente endemoniada. E você vê aquele filme e passam-se 20, 30 anos e você fica com aquela lembrança das cenas daquele filme. Tão terríveis elas foram elaboradas, pensadas, arquitetadas. Só que não é nada disso que o Senhor Jesus quer para nós. Ele quer sim que a nossa alma tenha a verdadeira, a paz real. Somente encontramos em Jesus Cristo. Não encontramos nas riquezas, no poder, na fama, no sexo, ou seja lá onde quer que seja. É essa paz, gente. E é o amor de Jesus que Ele tem por nós, que faz com que, na mente de muitos, ele seja tão repetitivo, porque ele sabe o que nós enfrentamos aqui nesse mundo. A vida na terra não é fácil, não é só por causa da escassez de alimentos, por causa das enfermidades, são vários fatores. Olha os fatores emocionais. Se você chegar no Maracanã, um jogo lá, Maracanã lá, antigamente dava mais de 100 mil pessoas, né? Mas a lotação de hoje gira em torno de 60 mil, 70 mil. Você chega ali, pega um microfone e fala para 70 mil pessoas dentro do Maracanã. Quantos aqui têm depressão? Certamente mais da metade vai levantar a mão. Quantos aqui têm síndrome de ansiedade ou de qualquer outro tipo de transtorno? Mais outra dezena de milhares. É a vida nesse mundo. A vida nesse mundo não é fácil. E é o que o Senhor Jesus nos fala diariamente. Aí alguém pode dizer, não, comigo não fala não, pastor. Não fala, porque você não lê a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia mais a Bíblia. E você vai ver como Jesus se preocupa contigo, com cada um de nós. Então, meus queridos, que a gente possa entender isso. Entender que a nossa alma precisa de descanso,
precisa de repouso. E esse repouso só existe em Jesus. Não tem fórmula mágica, fórmula química, não tem fórmula de nada. Somente o peito carinhoso de Jesus Cristo. Aquele peito em que o apóstolo João teve a honra, o privilégio de recostar a sua cabeça. E ele, no seu evangelho, ele se auto-intitula o discípulo que Jesus amava. Parece que Jesus amava só ele. Não, Jesus amava todos os discípulos. Só que ele reconheceu isso e escreveu no seu livro o discípulo que Jesus amava. E hoje em dia, há muitos discípulos que estão sendo levantados em todos os rincões, de todos os continentes, de todas as partes do mundo, e que Jesus ama. E você é um desses discípulos. E você que está nos assistindo pela internet, você também é. Ou você pode se tornar um. E o que é o discípulo? O discípulo é aquele que aceita a disciplina do seu mestre. E a disciplina de Jesus Cristo está escrita aqui na Bíblia Sagrada. Para concluir, se fala muito da cultura oriental, e a cultura oriental ela tem realmente coisas muito interessantes. E uma das coisas interessantes nessa cultura é que eles têm os seus mestres, e os seus mestres, eles têm os seus discípulos. Às vezes são mestres de alguma modalidade de artes marciais, ou de qualquer outra coisa. E aqueles mestres têm os seus discípulos. E os seus discípulos seguem rigorosamente todos os ditames do seu mestre. Eles têm uma disciplina, uma coisa incrível. Agora, por que no mundo ocidental os discípulos de Jesus são tão relaxados, são tão indisciplinados? Retiram coisas do Evangelho, acrescentam outras coisas que Jesus não falou, que Jesus não mandou. É curioso, né? Sendo que os discípulos da cultura oriental, se não se converterem a Jesus Cristo, no dia do arrebatamento da igreja, vão ficar todos por aí. E todos, se não se converterem, passarão pelo juízo final. Então, queridos, o que eu quero dizer em termos bem claros, que nós sejamos discípulos de verdade de Jesus. Como a própria Bíblia nos alerta, que sejamos praticantes da palavra de Deus e não simplesmente ouvintes. E praticar, além de trazer essa paz, essa quietude à sua alma, porque uma pessoa que está na comunhão com o Senhor Jesus, não há espaço no seu ser para a ansiedade. Uma pessoa que vive na presença de Jesus, não há espaço no seu ser para a depressão, porque o seu mestre está presente diuturnamente na vida dessa pessoa. E essa pessoa, ela pode até não vê-lo com os olhos carnais, mas o vê com os olhos da fé. E Jesus é como o vento, como a brisa, sempre refrescando a nossa alma, sempre refrescando a nossa vida. A segurança de pessoas armadas ao seu redor, certamente essa segurança pode ser substituída pelo guarda de Israel, pelo Senhor dos senhores, pelo Rei dos reis. A gente ouve um trovão, uma trovoadinha, vê um relâmpago, a gente já morre de medo. O camarada que eu estou falando,
Ele é o dono do universo. Essas trovoadas, essas coisinhas. Esse camarada, esse sujeito, ele consegue reger com perfeição todos os astros, todos os meteoros. Se você fica assustado com o barulho de um trovão aqui na Terra, imagina o choque de asteroides de toneladas e toneladas e toneladas. Imagina a liberação de energia desse choque, e acontece no espaço. Olha o tamanho do espaço, o espaço cósmico, o espaço sideral. Onde é que começa o espaço e onde é que termina? Olha a matemática. Ela fala, quando ela vê que ela não consegue mais contar nada, a matemática ela declara, aqui é o menos infinito. Aí a gente pergunta, e do outro lado, matemática, o que tem? Ali é o mais infinito. Mais infinito, menos infinito. Pois é, o mais infinito, menos infinito. Cabe na mão desse camarada. Esse camaradinha, que é nosso camarada mesmo, é nosso amigo. Cristo Jesus é fiel amigo. Ele só. Ele só. Porque nas lutas de cada dia, Ele nunca nos deixa só. Esse cara que controla o universo, esse Deus maravilhoso, Ele ama você. E Ele quer somente isso, que você reconheça isso. E cada dia mais e mais e mais, você tem uma intimidade maior com Ele. Você aprenda a caminhar com Ele. Aprenda aquilo que Ele deseja para você. A gente fica tão orgulhoso, né? Não gosto muito dessa palavra orgulho. Mas as pessoas ficam tão felizes quando elas conseguem realizar o sonho de um pai, o sonho de uma mãe. Por exemplo, uma mãe chega para a filha e diz, eu queria que a minha filha se formasse professora. E aí no dia da formatura daquela filha, aquela filha lembra do sonho da mãe. E aquela filha diz, puxa mãe, eu estou realizando o seu sonho, o sonho que você tinha para mim. Gente, Jesus, Ele sonha um dia em que todos nós estejamos morando com Ele para sempre no céu. Entende por que Ele repete tantas coisas? Por que Ele fala tantas parábolas? É por isso. Porque Ele ama você, Ele ama a mim, Ele ama todos nós. Então que a gente possa ter um pouquinho mais de sensibilidade, um pouquinho mais de boa vontade para com as coisas de Deus, para com a palavra de Deus, para com a igreja de Deus. Vocês estão aqui. Antes, vocês podem até Deus levar vocês para outros estados, outros países, outros continentes. Mas antes disso, Deus quer usar vocês aqui, no lugar onde vocês se encontram. Deus quer que vocês sejam um canal de bênção, um instrumento de bênção na mão dele. Não como aquele homem que encheu o seu celeiro dos seus bens, dos seus frutos, para si mesmo. Não. O Senhor tem sonhos muito maiores para nós. Então seja sensível à voz do Espírito Santo de Deus e deixa Deus fazer o que Ele quer fazer na tua vida. E eu encerro essa ministração com uma palavra bíblica que Deus fala: quando ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus.